Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo. Gente, eu estou aqui para falar desse livro, A Arte de Saber Se Relacionar, do Danilo Gomes. Gente, esse aqui foi um livro que eu comprei na Amazon, nesse e-book, né? Eu comprei por R$ 1, foi por R$ 2, gente, super baratinho. E eu me surpreendi com o conteúdo, tá? Porque a gente às vezes pensa que, um livro tão baratinho desse na Amazon deve ser aqueles autoajuda bem clichê, né? Desenvolvimento pessoal bem clichê, só vai repetir coisas que eu sei, né? A gente tem essa impressão. Porém, esse livro aqui me surpreendeu, né? Entre outros livros que eu li dele também, que depois eu vou comentar sobre. Eu acredito que vale super a pena, porque, gente, embora tenha algumas coisas, até pode ter algumas coisas que a gente meio que já saiba, a gente esquece, né? Como muita gente diz, o óbvio precisa ser dito. Então, muitas coisas sobre relacionamento, sobre saber se relacionar com as pessoas, a gente precisa sempre lembrar do nosso dia a dia, porque infelizmente a gente, né, todo ser humano, quando a gente está muito afogado nos nossos problemas, na nossa vida, a gente esquece um pouco do outro, a gente esquece que para a gente se relacionar bem com o outro, a gente não tem que só ver o nosso ponto de vista, que a gente precisa estar aberto para ouvir o outro, se colocar no lugar do outro. Então, assim, esse livro fala coisas que são muito importantes na hora de se relacionar. Como eu dei o exemplo aqui, né? Você se colocar no lugar do outro, você ouvir o ponto de vista do outro, porque, infelizmente, o ser humano, ele quer, muitas vezes, quer ter razão, né? Eu percebo, gente, que uma das coisas que mais desgasta o relacionamento é pessoas que muitas vezes querem ter razão de tudo, sabe? Tem pessoas que, eu quero que sejam as coisas do meu jeito. Essa questão da humildade também é algo que, assim, muito importante. Não tô lembrada agora se nesse livro fala explicitamente sobre humildade, alguma coisa assim, mas eu acredito que tem, assim, alguns tópicos que venham a lembrar essa questão da humildade, né? A questão de você saber interagir com outras pessoas, né? Então, existem muitos tópicos aqui que eu achei muito interessante. Esse Danilo, ele é cristão, tá? Então, em alguns momentos, ele vai trazer reflexões cristãs, né? Aqui bem no começo ele fala a respeito da comunicação, tá? Deixa eu ver se vai focar. Comunicação é a base da relação. E é verdade, né? A gente sabe muito bem que não tem como a gente ter um relacionamento bem sucedido, seja com qualquer pessoa que seja, se a gente não se comunica bem, né? Então, se a gente não tem empatia com o próximo, né? Não respeita o próximo. Então, assim, essa questão da comunicação é algo muito importante, porque eu vejo que muitas brigas acontecem justamente por isso, porque a gente às vezes quer que a nossa parte seja ouvida, né? Mas muitas vezes nós não estamos dispostos, né, ou dispostas a ouvir a parte do outro. Aqui diz, não sinta medo de se expressar com sinceridade. Então, você se mostrar vulnerável para outra pessoa, isso faz com que você aumente a comunicação com a pessoa, a conexão, né? Então, por quê? Porque quando você se mostrou vulnerável a uma pessoa, aquela pessoa percebe, não, então eu também posso ser vulnerável. Porque se alguém é vulnerável comigo, significa que essa pessoa confia em mim. Então, se essa pessoa confia em mim, eu também vou mostrar de uma certa forma lealdade a essa pessoa confiando nela também. Então, se expressar com sinceridade, né? Não querer passar aquela imagem de perfeito, porque perfeito também ninguém é, né? E diz aqui, ó, a falta de verdade pode dar lugar à falsidade, né? Então, seja transparente nas suas relações. Aqui tem um tópico que diz que a verdade reine. Aprenda a dizer sim, tá? Esse capítulo aqui que diz aprenda a dizer sim mexeu muito comigo. Por quê? Porque quando a gente diz sim, né, a gente movimenta a nossa vida social. E muitas vezes, realmente, eu já percebi, até mesmo na minha vida, quando alguém me chama para fazer alguma coisa, às vezes eu fico tentada, a primeira resposta é dizer não. Não dá, porque, sei lá, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou fazer qualquer coisa. Só que quanto mais a gente diz não, mais a gente tá perdendo a oportunidade de ter experiências na nossa vida. Então, se a gente quer viver coisas novas na nossa vida, se a gente quer conhecer pessoas, novas experiências, até crescer em maturidade, porque existem muitas experiências, muitas situações que fazem com que a gente cresça em maturidade, né? E se a gente não se der uma chance de dizer sim para as pessoas, conhecer ambientes diferentes e tudo mais, a gente não vai expandir a nossa consciência, né? De uma forma que a gente geralmente expande nossa consciência quando a gente tem experiências na vida. Então ele diz aqui pra gente dizer mais sim. Alguém te chamou para jantar? Diz sim. Alguém te chamou para ir no cinema? Sim. Alguém te chamou para ter uma conversa profunda, para desabafar? Diz sim. Sabe? Se permita viver experiências, né?
E aqui ele diz o melhor amigo que alguém pode ter. Ele começa a falar a respeito de Jesus, né? Que Jesus, bem no finalzinho do livro, ele fala, né? Que Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. Então, assim, embora você tenha relacionamentos interpessoais, você precisa dar valor aos seus relacionamentos e que você tenha bons relacionamentos, se esforce para ser uma pessoa interessante, uma pessoa legal, uma pessoa carismática, que as pessoas vão querer estar perto de você. Mas não esqueça que o maior e principal relacionamento é o relacionamento com Deus, né? Até porque não tem como, gente, a gente ter um bom relacionamento com as pessoas se a gente não tiver um bom relacionamento com Deus, né? E essa é a maior verdade, né? O relacionamento com Deus é a base de tudo, né? Tem uma parte que ele diz aqui no livro também, ó, que tal ceder, né? O que é que você ganha quando... É o que eu falei no começo, né? A respeito de você querer ter razão. O que é que você ganha quando você quer sempre ter razão? Já percebeu que muitas brigas giram em torno disso, sobre essa questão de ter razão? No final não muda nada. Se você ganhar a discussão, você ainda assim perde, porque você vai formar um clima estranho com aquela pessoa. Então você pode ter discutido com aquela pessoa a respeito de algo, e você pode até ter ficado, de certa forma, com a razão. Mas o seu relacionamento vai ser desgastado por isso. Então a gente precisa parar para refletir. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente discutir por algo que só vai deixar um clima ruim, que só vai piorar a situação? Não, não vale a pena, né? O nosso relacionamento que a gente tem com o cônjuge, com o amigo, com a família, enfim, é muito mais importante do que algumas discordâncias, do que algumas preferências. Então a gente precisa, né, pensar sobre isso. Aqui diz, não fique somente esperando, tá? É porque não tá focando muito bem. Mas aqui diz, não fique somente esperando. Por quê? Porque tem pessoas também que não buscam ninguém. Não conversa com ninguém. Ela quer que as pessoas cheguem nela, que as pessoas a procurem para sair, que as pessoas chamem. Só que o relacionamento, gente, ele é de via de mão dupla, né? Então a gente não pode esperar somente que as pessoas nos chamem. Porque muitas vezes a gente tá deixando de ter experiência de sair, então porque a gente não toma iniciativa de chamar. Entendeu? Então não tem esse orgulho de pensar, da última vez que me chamou foi fulano, então eu não vou chamar. Eu já vi várias pessoas dizendo isso. Se foi fulano que me chamou, então eu não vou chamar para sair. Então você vai deixar de viver experiências, né? Isso tem muito a ver com orgulho também. Então assim, eu vejo que o ponto principal para se ter bons relacionamentos é você saber lidar com o orgulho, é você não ser uma pessoa orgulhosa. Tá, foi fulano que me chamou para ir para a cafeteria, mas o que isso me impede de eu chamá-lo para ir para a cafeteria se eu quiser? Entende? Então a gente precisa deixar essas questões de lado. Então, dizer, não fique somente esperando, né? É muito cômodo ficar sentado esperando que todos venham. Não haveria vida mais fácil se bastássemos que ficássemos no nosso quarto, aguardando as coisas boas acontecerem. Não é assim que funciona, principalmente quando o assunto é relacionamentos. Então, assim, eu já vi inclusive memes sobre isso, que tem pessoas que dizem assim, eu tô solteira e eu quero encontrar um homem ideal ou a mulher ideal, mas eu vivo trancada no meu quarto, não aceito nenhum convite, e eu quero simplesmente que a pessoa certa bata na minha porta, dizendo que veio na minha vida pra ficar. Só que, sério, qual a probabilidade disso acontecer? Nenhuma, né, gente? Ninguém vai bater, eu sou o amor da sua vida, abra a porta pra mim, me deixa entrar na sua vida, né? Até porque, vamos dar uma situação hipotética, que qualquer pessoa aleatória fizesse isso, ia correr dessa pessoa, né? Você ia achar que essa pessoa é louca. Então, gente, isso tá zero chances de acontecer. Então, se você quer algo na sua vida, você precisa se permitir, tá? Aqui tem um tópico que eu achei, assim, extremamente importante também. Pedir perdão mantém a relação. Sim, porque, gente, muitas vezes um relacionamento longo, ele só é longo porque duas pessoas tiveram que se perdoar. Porque as pessoas, elas são diferentes, principalmente no relacionamento de homem e mulher, por exemplo. São muito diferentes. Os homens pensam de uma forma, as mulheres pensam de outra. É tanto que muitas pessoas dizem que os homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mas até mesmo em relacionamento, porque é relacionamento em geral, né? Esse livro não é sobre relacionamento amoroso, é sobre você saber lidar com os mais diversos tipos de pessoas, relacionamento geral. Mas aqui eu dei um exemplo, né? Existem pessoas muito diferentes. Embora, por exemplo, eu seja mulher e eu tenho uma amiga mulher, ela vai pensar alguns aspectos diferentes de mim, porque eu tenho uma personalidade e ela tem outra personalidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai divergir em opiniões, muitas vezes a gente vai, sei lá, estar estressado uma com a outra, que pode gerar uma discussão. E aí o que acontece? Se for duas pessoas orgulhosas brigando, o relacionamento vai terminar, porque ninguém vai querer pedir perdão, ou querer reatar, ou chamar pra conversar. Então, gente, existem muitos relacionamentos que terminaram porque os dois eram orgulhosos, porque os dois não queriam dar o braço a torcer. Então eu vejo que esse livro, assim, aborda principalmente essa questão com mais ênfase de, tipo, dar o braço a torcer, de conversar,
sabe? Porque você deixa de viver experiências incríveis com alguém a partir do momento, né, que você, sabe, deixa o orgulho prevalecer, sabe? Porque você, depois, às vezes, até quando a raiva passa, você pensa assim, meu Deus, porque eu briguei por isso, né? Ou porque eu não pedi perdão, ou porque eu não conversei com aquela pessoa, eu podia ter resolvido essa situação e tudo mais. São coisas que a gente só para pra pensar depois que faz, né? Muitas vezes. Ou às vezes tarde demais, porque às vezes você pode querer ter um relacionamento com aquela pessoa, só que aquela pessoa, tipo, sentiu que o relacionamento já desgastou. Então, assim, gente, existem atitudes que a gente precisa ter pra gente preservar nosso relacionamento antes que o desgaste venha, antes que o outro, de fato, não queira mais continuar no relacionamento, seja amoroso, familiar, enfim. A gente precisa se esforçar pra gente ter bons relacionamentos, né? Então, esse livro nos mostra que pessoas que têm bons relacionamentos em geral, uma boa vida social, de certa forma, elas se esforçam pra isso, tá? Porque tem pessoas que dizem assim, se a pessoa gostar de mim, vai gostar só de mim, ela tem que gostar do jeito que eu sou. Só que depende, se você for uma pessoa antipática, né? Se você não for uma pessoa carismática, não for uma pessoa agradável, então significa que o problema está em você, né? Não nas pessoas ao redor. Então, assim, isso é algo que a gente precisa refletir, tá? É um livrinho curtinho, tá? É um livrinho de poucas páginas, de 49 páginas, pra você ver, né? Eu achei muito completo os assuntos, né? Apesar de ser curtinho o livro, é um livro, assim, que me fez refletir bastante, tá? E eu tenho, como eu disse a vocês, né? Eu tenho me surpreendido muito com os e-books, que embora sejam baratinho, né? Tenha poucas páginas, eu tenho até que me surpreendido bastante. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se não deixaram o seu like, deixe seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Comenta, compartilha, enfim, gente, ajuda esse canal, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.